Olá, são 4h29. Este é o Justiça Agora e hoje tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Estamos no intervalo e a repórter Carla Lucena acompanhou os trabalhos desde o início e tem as informações para a gente. Boa tarde, Carla. Olá, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. No começo da sessão plenária de hoje, os ministros começaram a julgar uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB questiona uma medida provisória editada no ano 2000. Essa MP ela estabelece, entre outros pontos, um limite de 6% para o pagamento de juros compensatórios nos casos de desapropriações por necessidade ou utilidade pública e também nos casos das terras destinadas à reforma agrária. O relator dessa ação é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele já votou e considerou que esse limite de 6% não é inconstitucional. Vamos ver. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela emissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade. Em seguida, votou o ministro Alexandre de Moraes. Ele também considerou que o limite de 6% não é inconstitucional, mas divergiu do relator em outros pontos dessa norma. A cobertura completa desse julgamento e também dos demais processos da sessão plenária de hoje, você acompanha ainda hoje no Jornal da Justiça, segunda edição. Érica. Obrigada, Carla. A operação contra a pornografia infantil mobiliza hoje mais de 600 policiais em 24 estados e também no Distrito Federal. Até agora, mais de 200 pessoas foram presas. A ação nacional chamada de Luz da Infância 2 é coordenada pelo Ministério da Segurança Pública e realizada pelas polícias civis dos estados. Cerca de 2.600 policiais fazem a apreensão de arquivos com conteúdos relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes. Os suspeitos também estão sendo presos em flagrante. Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública em ambientes virtuais que caracterizavam a autoria e a materialidade do delito. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determina a proteção de uma mulher transexual pela Lei Maria da Penha. A decisão atende a um pedido do Ministério Público. Luísa é uma mulher transexual e durante anos viveu um relacionamento abusivo. As agressões eram verbais, mas ela sabia que o companheiro logo partiria para o ataque físico. Ela tomou a decisão de se separar. Excluir você de todo o seu âmbito social, de amigos, familiares. E depois de então eu não entrava em acordo e daí que começava os confrontos, assim. Ele não era daqui, ele teve que voltar para resolver os negócios de trabalho e durante essa pausa dele indo para a cidade dele eu resolvi terminar porque eu já estava com medo, já estava sabendo que não ia dar certo. Até então, casos em que as mulheres transexuais eram agredidas pelos companheiros tramitavam na vara criminal. Mas com o entendimento dos desembargadores do Tribunal de Justiça do DF, esse tipo de processo vai ser analisado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E, consequentemente, as vítimas devem ser amparadas pelas medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Essa decisão é importante porque a partir do momento que aparecer um caso de violência doméstica, por exemplo, que seria encaminhado para a Delegacia Especializada DECRIM contra uma transexual feminina e uma travesti, esse inquérito vai ser remetido diretamente para a Delegacia da Mulher agora. Paula Bennett explica que a expectativa de vida de mulheres transexuais e travestis fica em torno de 30 a 35 anos. Boa parte morre de forma violenta e muitas vezes as agressões são praticadas dentro de casa. Se sofrem violência é porque transitaram de gênero. Elas estão sofrendo violência porque essa parte da sociedade não aceita esse trânsito, né? Então, elas não devem ser excluídas do processo. Devem ser protegidas também por essas leis. Justiça Agora fica por aqui. A gente se encontra novamente logo mais às 6h30 da tarde no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.